No Rio Mais Agro em Foco de hoje, eu tenho o prazer de receber uma das maiores autoridades em sustentabilidade no Brasil e no mundo. Prazer de receber aqui Paulo Protásio, amigo de longa data, e que é diretor executivo da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro. Foi coordenador da organização do Rio 92 e é um dos maiores especialistas, como eu disse, no tema. Muito obrigado por estar presente hoje conosco aqui, Paulo. Meu. Paulo, vamos começar falando de Rio Mais Agro. Você esteve no Rio Mais Agro, participou da articulação política do Rio Mais Agro, passou muita coisa sobre sustentabilidade, porque você é um grande especialista nessa área, principalmente na articulação política, que é fundamental para que tenhamos sustentabilidade, concorda? Eu acho que foi uma área que veio naturalmente, ou seja, o fato da Rio Mais Agro, ela não nasce por uma razão de uma criação e uma inovação. Ela nasce por uma necessidade. Chegou o momento. Ou seja, como é que o Rio de Janeiro, sendo um centro de criação e de inovação de tamanha ordem a nível global, não tinha uma preocupação no que seria essa segurança alimentar no mundo. Então, eu acredito muito que a gente está dentro de um processo. E esse processo ele se iniciou realmente de uma forma bastante interessante na reunião da Rio 92. A Rio 92, ela, na forma de oportunidade para o mundo, ela chegou um pouco tarde. Por que ela chegou tarde? Porque o conceito da reunião ela foi lançado em 72. Ou seja, foi uma reunião de ciência em torno da ideia do que vai acontecer com o mundo diante dos seus desafios a nível da sua atividade, vamos dizer, de vida. De preservar, fazer acontecer essa vida de uma forma cada vez mais segura, mais acolhedora, mais sustentável. Isso chegou ao ponto de se dizer assim, dentro de 20 anos, nós vamos fazer um grande encontro mundial e esse encontro vai ser no Brasil. Imagina, 20 anos para uma espera de uma resposta é muito tempo. O mundo hoje não teria condições pela velocidade em que a gente está vivendo. Você imagina a inteligência artificial, se existisse à época, como seria essa velocidade? Seriam semanas, não anos. Então, eu diria a você que o Rio foi não só o lugar apropriado, escolhido, mas ungido mais como centro urbano onde esses eventos podem acontecer, de uma certa forma, até mesmo a nível local, mas com uma expressão de interesse global. É uma das vocações do Rio de Janeiro. Eu diria que é o DNA. Eu diria que é o DNA. O Rio nasceu global, ou seja, global local. Ele é capaz de praticar a glocalização. O processo da glocalização é traduzir o que você faz dentro de uma ação que pode ser feita por outros. E o que o mundo faz e que a gente pode aqui também traduzir numa ação comum. Ano passado, inclusive, você participou ativamente da organização e da coordenação de eventos no G20 também. Como é que você vê agora a chegada da COP30, o Rio Mais Agro inserido na COP30 de forma oficial? Como é que você vê essa interação de tantos eventos importantes, de tanto debate, num fórum como o Rio Mais Agro? Bom, eu acho que o Rio Mais Agro, ele tem uma espécie de uma âncora, ou seja, se você não fizer ele ser firme com os seus propósitos, acaba não podendo se fixar e não traz o resultado. Então, eu diria a você que a gente tem como se fosse uma ação consequente. O Rio de Janeiro, ao ser global, ao ser capaz de receber esse tipo, ficou fácil de você traduzir isso numa solicitação crível, numa aceitação natural. Por exemplo, quando terminou o meu mandato na Associação Comercial, meu segundo mandato, nós chegamos à conclusão que nós devíamos ter, como
sociedade, como instituição, e como cidade, como Estado, como país, um calendário. Aí criamos o calendário Rio de Janeiro a Janeiro. Essa forma seria buscar eventos que fossem de grande expressão e importância no mundo, que aqui viessem ter a sua realização. E foi muito fácil, eu diria, trazê-los. Por quê? Porque a relação da existência do plano comum foi muito fortemente marcada pela Rio 92. O Rio de Janeiro, quando você fala, além da expressão da cultura, da ideia da música, da referência mais alegre que ela pode representar, tem um outro elemento, que é a capacidade de discutir, debater de uma forma aberta com todo mundo um caminho que é confiável. E essa ação, nossa, eu diria até com, de certa forma, uma surpresa complementar. Foi um erro colocar a COP30 fora do Rio de Janeiro? Eu diria não. Foi uma decisão política tomada. O que vai acontecer? Muito do evento da COP30 vai acontecer no Rio. Por conta de quê? A justificativa do que já acontece. Ou seja, se você tem uma ação coerente, você começar a ver o calendário nosso, você vai ver que tem o G20, que é uma pegada muito interessante, é uma pegada muito, vamos dizer, desenvolvida, com uma linguagem aceita, pactuada no mundo inteiro. Os ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são hoje uma linguagem praticada pelo G20. Ele não tem outra língua. É essa mesmo. O e é uma ODS, língua comum. só para comentar, o ODS que foi implantado em Paris, na COP de Paris, em 2015. Ele nasceu como base, ele nasceu no Rio +20. Certo. E daí em diante, 2015 em diante, ele foi se transformando. Ele foi sendo adaptado, foi sendo percebido, recebido. Poucas são ainda as nações que não aceitaram, não incorporaram essa linguagem. Né? E mais do que isso, é uma linguagem que vai para o território, ela vai para a cidade, ela vai para o bairro, ela vai para a sua esquina. Então, essa visão é uma visão muito coerente com o que está acontecendo. Porque se você olhar o calendário, agora, por exemplo, daqui a um mês e pouco, nós vamos ter o BRICS chegando para uma outra reunião. E que são outros elementos que fazem parte do mesmo grupo. Lá está a China, lá está a Índia, lá está a África do Sul, lá está o Brasil, e assim por diante. Ou seja, o fato é até quase que uma mesma linguagem. Ou seja, não vai mudar muito o tema, vai ser continuado. Se você expressar mais um outro interesse mais à frente e jogar o tempo para a COP30, você vai ver que também esses passos que estão sendo dados vão ajudar a solução daqueles conflitos que ainda persistem nesse processo de mudança. O Brasil, desde 92, e o Rio de Janeiro, principalmente, ele tem essa ligação, né, com grandes eventos, como você falou. Como você vê o Rio Mais Agro como impulsionador desse conceito de agro sustentável? Porque até um ano e pouco atrás, você ligava a televisão, você via aquele conceito de que o agro é o malvadão do meio ambiente. E hoje a gente sabe que o agro e o meio ambiente eles têm que andar juntos, porque em terra arrasada você não produz alimentos. Como é que você vê isso? Eu acho que ele é muito mais contundente em termos de resposta do que a sua pergunta. Ou seja, é tão claro esse procedimento. Você vê o seguinte, em primeiro lugar, o que aconteceu com o G20 no Rio de Janeiro? Muita coisa. Mas eu diria, a grande área de destaque pode ser a identificação dos oceanos.
embora os oceanos tenham tido a sua declaração de década 2 anos antes, na realidade, a gente, ao decidir levar ele como um tema de referência para a discussão com o lado, vamos chamar assim, da relação global no G20, foi definitivo. Qual foi essa definição? Aqui mesmo, hoje, agora, nós estamos fazendo a AgroSea. A AgroSea, na realidade, é uma identificação de uma nova relação que o oceano traz em relação à própria cultura agrícola, a própria área. Ou seja, na verdade, 71% do nosso grupo de temas está dentro dos oceanos, pela dimensão da Terra. Com certeza, até porque são 3/4 da Terra é composta por oceanos e nós temos um litoral vastíssimo, né? Mais de 7.500 quilômetros. O Brasil é capaz de fazer a diferença por conta de sua frente marítima. É isso aí. Muito obrigado por esse papo que nós batemos hoje. Eu tive o prazer de bater um papo aqui com Paulo Protásio, como eu disse, uma das maiores autoridades no tema sustentabilidade no mundo. E ele vai ser destaque, vai estar conosco, esteve em 2024 e vai estar em 2025, agora entre 1º e 3 de outubro, no Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, que acontece no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.